salve, salve, minha rapaziada, salve, meu povo. Muito obrigado a todos que têm prestigiado nosso trabalho, têm prestigiado nossas ações solidárias, que isso também é o mais importante aqui para a gente. A gente Samba para a Vida, antes de ser qualquer coisa, antes da gente ser página de Instagram, antes da gente ser canal de YouTube, antes da gente ser programa de podcast nos players de áudio, a gente é uma organização beneficente. Estamos aqui para ajudar o próximo, ajudar aqueles que menos precisam da gente, tá? Então, pessoal, continue com suas contribuições, continue com as suas doações, que é muito importante para a gente. O ano todo a gente está sempre em campanha, então nunca vai faltar oportunidade. Aquele R$1 que você tem separado lá, manda para a gente. Isso aí faz muita diferença. De pouquinho em pouquinho a gente enche uma cesta básica. Mas, falando em Alô Mundo, falando em grandes entrevistas, grandes personagens, grandes histórias, hoje o Samba para a Vida tem a honra de ter aqui um dos representantes de um dos grupos que tiveram muita importância dentro do cenário noventista, o cenário que a gente viveu, o cenário que a gente cresceu ouvindo. Vou falar que eu cresci ouvindo ele, acho que ele vai ficar um pouquinho bravo comigo. Mas é um grupo que fez um sucesso estrondoso. Hoje passa por algumas modificações, está um novo formato, mas continua sendo Soweto. Então, Samba para a Vida, tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão de trazer aqui meu parceiro Chris Everton. Salve, meu bom. Beleza? Como que você tá? Muito bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, trocar essa ideia com a gente. Você com sua princesinha aí. Uma honra. Essa aqui, toda entrevista ela quer participar. Dá um oi, fala oi. Oi, princesinha. Fala oi. Oi. Toda descabelada. Maravilha, maravilha. A criança que é o sorriso e a esperança do nosso mundo, né? Não só do nosso Brasil, acho que do nosso mundo inteiro, né? Graças a Deus, nosso Alô Mundo é em referência à história de uma criança abandonada e que a gente não tenha que passar por essas histórias, né, Cris? Acho que é... E é papel do sambista também falar desses pontos, né, Cris? Que tão pouco tem se falado ultimamente. Sim, sim. Antigamente se falava muito mais, né? Tem até a música do nosso saudoso Zeca também, né? Criança, né? O Pichote. Pichote. Então, quer dizer, antigamente as pessoas falavam muito mais da vida do ser humano, do amor, da criança, da família, né? Hoje em dia, as canções estão voltadas mais para um outro lado que não é as canções que a gente costumava fazer, né? Exato. Ô, Cris, onde que você acha que se perdeu isso? Porque, assim, eu tenho muito fresco na minha memória todos os discos ali da galera noventista ali, Vocês, Soweto, Catinguelê, Negritude, Sensação, enfim, toda aquela galera sempre reservava pelo menos uma faixa do disco para resgatar esses assuntos sociais, ou quando não assuntos sociais, resgatar a história mesmo do samba. Por exemplo, no Refém do Coração de vocês vêm com Rachadinho, Partido Alto, a Vera, Estrela da Paz, Samba de Arlindo Cruz, Sensação, nem se fala tanto de música relacionada às questões sociais, Sensação e Negritude. Onde você acha que se perdeu isso aí no caminho? Só foi a indústria fonográfica ou os artistas também visaram muito essa parte comercial da história? Eu acho que a música ela foi mais para o lado comercial, realmente, né? Deixaram de se fazer canções, músicas que falam de amor, de coração, que tem um começo, um meio e um fim, para fazer aquela moda do lelelê, né? Então, acho que é aí que se perdeu. Foi aonde começaram a visar muito dinheiro, né, no comercial, e esqueceram o lado da música mesmo, né? Que é o que é a nossa época, o Pagode 90, né? Você pega todos os grupos aí, todos eles gravaram canções, músicas que você
É engraçado. Hoje, às vezes, a gente encontra pessoas que falam: Meu, eu conheci o meu esposo, conheci a minha esposa ouvindo as músicas de vocês. Nossa, eu fazia declarações para minha esposa com a música de vocês. Né? Tem uma música que é recorde do pessoal comentar, que é aquela: Não, não posso mais ficar sem teu amor, eu não vivo sem você. Então, quer dizer, para a gente é muito gratificante isso. E você vê que é uma música que tem uma história. Ela vai se identificar com as pessoas. Né? Agora, hoje em dia, nem sempre, eu nem gosto muito de falar das músicas de hoje em dia, porque é aquele negócio, você depreciar o trabalho do outro não é legal. Eu acho que todo mundo tem a sua trajetória, tem o seu caminho, tem o seu foco, né? E cada foco tem o seu público. Né? Graças a Deus, a gente conquistou um público bacana, a gente conquistou com músicas boas, com repertórios maravilhosos de todos os CDs que a gente fez, né? E eu acho que isso é mérito nosso. Assim como eu não posso tirar o mérito das pessoas que hoje em dia curtem as modinhas que estão fazendo sucesso. Não, de forma alguma. Eu acho que toda música tem o seu valor, né? Sim. Assim, até gostem ou não é o meu gosto particular, mas eu respeito muito. Até o cerveja de garrafa tem a sua importância, porque aquela galera do Atitude 67 insere o samba num universo que não é do samba, que ele está lá no Mato Grosso do Sul, é uma região que não é de sambista, é uma região sertaneja. Eles fazem um sucesso Sim. estrondoso e que colocam cerveja de garrafa para tocar em toda a roda de samba, Brasil afora. E isso tem muita importância para a gente, como sambista. É muito importante que a gente se insere em meios que a gente tem, então a gente não se inseriria. A minha grande preocupação é de contar histórias, é de deixar legados, né? Eu acho que a internet veio, sim, muito para contribuir com muita coisa, só que a coisa ficou muito efêmera, ficou muito passageira, né? Hoje você tem que mostrar singles quando se fazia discos para você apreciar o disco inteiro, né? Eu sou dessa época, eu tive esse privilégio de gravar um LP, né? Então, poxa, para a gente é muito gratificante ter esse pedacinho da história da música, né? Exato. Hoje em dia não se grava mais disco e muita gente nem se grava um CD cheio, né? Como você falou, é tudo 3, 4 músicas, vão embora, vão para mais 3, 4 músicas e assim vai indo, né? Hoje você não tem aquele lance de você pôr um disco ou um CD para tocar e ouvir o CD de ponta a ponta, né? Daquele artista. Hoje você ouve picado sucessos, músicas de vários artistas. Exatamente. E assim, mas assim vamos vivendo, a gente vai construindo uma história também. Essa galera nova tem uma grande importância. Eu acho que trouxe à tona, trouxe à cena do samba, não somente os artistas Rio-São Paulo, né, como ficaram muito escancarados ali nos anos 90, né, era basicamente Rio e São Paulo. Hoje a gente tem o Wendel Pinheiro faz um trabalho fantástico lá em Manaus, cara. Esse menino está fazendo lá em Sim, o Wendel, meu Manaus, parceiro. esse menino está fazendo lá em Manaus é absurdo. Tem o Arthur Espíndola lá no Pará também, um trabalho fantástico. A galera de Brasília, capitaneada pelo Leandro Brito, também, fantástico trabalho. Entre elas, e Quinteto SA lá em Santa Catarina, também tem a Elô Gonzaga, uma baita cantora. Pessoal do Sul, o Grupo do Bola, que já esteve aqui com a gente, já teve essa honra de ter o Grupo do Bola aqui. Então, a internet... muito com ele. Então, a internet ajudou muito a colocar o samba Brasil, a trazer esse samba de fora para que a gente conhecesse, né? Para a gente paulista ou carioca conhecer, né? Porque a gente também viveu uma fase meio que, vamos colocar assim, entre muitas aspas, tá, pessoal? Meio preconceituosa de dizer que o samba era só Rio e São Paulo, se restringia meio que a isso, mas não é, né? Então, é muito bom, né, cara, esse movimento. E tudo quanto é lugar no nosso Brasil, eles curtem samba.
Poxa, tem uma história que a gente sempre conta que a gente chegou a tocar para índio lá em Manaus, né? Fomos tocar numa cidade lá em Apuí, né? No interior da Amazônia. E, e as pessoas falam, nossa, mas existe isso? Né? Como que as pessoas chegam até lá para cantar para esse povo? E aí que a gente fala, meu, o samba é consumido no Brasil inteiro, de ponta a ponta, independente da região. Quem falaria que índio ia cantar Soweto, cantar Exalta? E não, pelo contrário, eles curtem muito e somos referência, né? Que nem você citou o Wendel. O Wendel é parceiro. Você pergunta para o Wendel, ele conhece tudo de música. Conhece tudo, tudo. Tem músicas minhas que a gente nem gravou que o Wendel conhece, né? E isso é muito bacana. E isso realmente é devido à internet levar isso para o nosso Brasil todo aí. Sem dúvida, o Wendel, inteligência, é uma cabeça diferente dentro do samba. Calma que eu ainda vou ter esse privilégio de bater esse papo com esse cara, que eu sou bastante fã. Mas vamos falar, vamos contar um pouquinho da trajetória de Soweto, essas facetas, algumas dessas histórias que é tão rica. Antes do Vento dos Areais, como que se dá esse início ali de Soweto? Zona Leste, né? Basicamente Zona Leste de São Paulo. Soweto. Isso, Zona Leste, isso. Soweto foi fundado aqui na Zona Leste, particularmente no Arthur Alvim, aí Carvalho, né, onde morávamos eu, o Claudinho, o finado Buiú, né? Então, a origem dele é ali, na Zona Leste mesmo, aqui no Eir Carvalho. E até, bom, acho que até chegar ao primeiro disco é basicamente a história de todos os grupos, né? Muita ralação, muita batalha, que aquele tempo era muito mais difícil para gravar, né? O pessoal hoje consegue gravar de casa, consegue fazer a captação do seu áudio perfeito, né? Perfeito, né? Com captação de estúdio dentro de casa. Então, muita gente hoje não sabe a dificuldade que era. Ainda mais vocês pegaram o tempo do bolachão ainda, que aquilo ali que era mais complicado que gravar um CD, porque você não tinha como você refazer um bolachão já impresso, né? Então, era mais difícil, né? Então, como é que foi essa trajetória até que você chegasse no Ventos Areais, que saiu pela Chic Show, né? Isso. Inclusive, essa história, eu conto ela no nosso documentário que saiu agora. Eu já vi que eu vou deixar o link para vocês, tá, pessoal? A gente conta essa história da trajetória, quando a gente chegou no Somebody Love, que a gente batia na porta do Família lá para deixar a gente tocar, né? Até que tivemos a oportunidade de um dia tocar na casa para ninguém, né? E fomos ali, galgando o espaço, conquistando o nosso espacinho ali, até chegar o grande momento de estar encerrando a casa numa quinta-feira, que era o ponto auge do Somebody Love, que na época era o Somebody Love a casa. E daí sim veio o convite para a gente vir a gravar na Chic Show Five Star. Foi onde a gente lançou o primeiro CD, que é o Vento dos Areais. CD fantástico, da primeira música até a última. Cara, a gente hoje muito se fala de lado B, né? Acho que os mais nostálgicos falam de lado B. Eu acho que ali aquele disco ali é 2 lado A, né, cara? Acho que não tem. Não, aliás, eu digo os 3 primeiros discos, se foram os que mais evidenciaram o Soweto, acho que os 3 primeiros discos, Ventos dos Areais, Refém do Coração e Farol das Estrelas, são 3 discos de lado A, né? Sim. Eu acho que essa trilogia, essa primeira trilogia de vocês, eu já estou até comendo um pouco já a cronologia, mas esses 3 primeiros discos são que consolidam de fato Soweto na história, porque você vem, é um trabalho que são trabalhos que você percebe a evolução e a consolidação.
tanto em matéria de repertório, o primeiro é um disco mais autoral do que os demais, Sim. mas com a mesma qualidade de composição de todos os outros. Como que rolava esse processo para as escolhas? Porque eu imagino, para o segundo e terceiro discos, deve ter vindo uma enxurrada de música para vocês, de tudo que é jeito, de tudo que é tipo canto do Brasil. Mas Sim. para esse primeiro disco, como é que rolou essa construção de repertório do primeiro disco? Poxa, o repertório, a gente sempre teve uma particularidade com esse lance de repertório, né? Até mesmo porque a gente tinha um compositor no grupo que era, como que eu posso dizer assim, era uma fera, era fera, né? E o Claudinho, a gente sempre primeiro ouvia as músicas do Claudinho, né? Nesse CD Ventos dos Areais, inclusive, tem bastante músicas, tanto do Claudinho como do Chiquinho, né? Que o Chiquinho, antes da gente gravar, fez parte também do Soweto, né? Então a gente tinha uma amizade muito grande, tem até hoje, tanto que o Chiquinho fez parte desse documentário da gente aí, cantando uma canção dele linda. E então o nosso processo de escolha era assim: a gente escolhia as do grupo, né, composições minhas, do Claudinho, do Chiquinho, das pessoas mais de perto. Definiu isso, a gente ouvia as outras. Né? No Refém do Coração, já a produção do Bira vai ir. Né? A produção do Bira, o Bira chegou com trocentas músicas, uma mais linda que a outra, tanto que o Bira até hoje ele fala, mano, eu tenho um disco guardado para vocês aqui de repertório. E para mim, até hoje, é o melhor cara de repertório. Não tem outra pessoa que tenha um repertório perfeito igual o Bira. Ele é primordial nisso daí. E aí o Bira chegou com várias músicas para mostrar para a gente. E a gente falou assim, ó, a gente tem as músicas do grupo, né? Ele, então vamos ouvir a música de vocês. E começou. Ó, essa tá, essa já tá, essa já tá. E aí ele falou assim, ó, eu vou só mostrar aqui por desencargo de consciência. E aí a gente também tem uma certa coerência nas coisas. Tinha músicas que, tanto das que a gente já tinha escolhido, mas que outras que seriam bacanas também, né? E aí a gente foi mesclando, mas sempre a maioria era primeiro as nossas, e aí o que sobrasse a gente complementava com a música da galera. Faltam-se mais biras Havaí hoje? Porque acho que o Bira vai muito de encontro com o que a gente falou no começo, em questão, quando a gente falou que falta música com questões sociais, ou então contando um pouco dessa história, cada grupo a sua forma, contando um pouco dessa história do samba. Por exemplo, tinha sempre uma faixa de partido alto, tanto os discos do Exalta que ele produzia, quanto os de vocês, e todos os outros que ele produziu, sempre tinha uma releitura dessa história de samba um pouquinho mais fiel, vamos dizer assim, do que é o samba. Faltam-se mais biras Havaís hoje nas produções? Falta sim, falta sim. Eu acho o Bira excepcional, né? E tipo assim, ele tirava aquela música da cartola ali, aquela que você falava, meu, essa daqui é a cereja do bolo, né? Tanto que, né, no Farol das Estrelas, a gente, quando gravou nossa canção, que é uma música do Vaguinho, né? E ela não tava, ela chegou de última hora. E o Vaguinho foi malandro, esperto, botou a música falando do Soweto, essas coisas tudo, vira aqui, ó. Essa aqui é a que faltava. E nós ouvimos ele já fazendo a base da música, nós falamos, é isso aí, velho. Né? E a gente tinha um lance bacana também, que a gente gravava sempre a mais, né? Músicas a mais, e depois, mesmo assim, ainda tinha um bate-bola para tirar umas duas, três. Né? E essa música foi uma delas que ela tem um final de surdo ali, que o Gordinho, o final do Gordinho, ele arrebentou. E foi o que marcou. Na hora nós falamos, mano, essa já não cai mais.
Essa aí, depois dessa virada de surdo aí, ela não cai mais. Agora, Então, ela vem assim. uma curiosidade, desses bate-bolas, alguma que caiu de vocês entrou em algum lugar? Não, não, é difícil. Olha só. Tem uma delas agora, ó, vou dar um spoiler aqui bacana, hein? Uma delas que a gente vai gravar agora, né? Que é uma música minha e do Claudinho. Show de bola, já estamos ansiosos. É, isso aí. E voltando um pouquinho agora dessa cronologia, aí tem um intervalo ali entre Ventos Areais e Refém do Coração, que é muito traumático, que é a morte do Buiú para vocês, né, cara? O Buiú Sim. chegou a tirar as fotos, né? Então, pessoal, para quem não lembra e não entendeu o motivo na época, não entendeu o motivo do In Memoriam lá e o porquê que o Buiú tá com o mesmo traje. O Buiú chegou a tirar as fotos pro disco, né? Do Ele Refém do gravou, Coração. Ele chegou a inclusive. gravar também, né? Chegou a gravar. Como é que Ele faleceu uma semana antes, não, um dia antes da música começar a tocar na rádio, né? E muita gente, e aquele negócio, a gente, o destino são coisas que a gente não consegue explicar e nem descrever, né? Mas que nem se você olhar na foto do Buiú, ela tem uma cruz nele, né? E depois a gente ficou pensando, ficou falando, caramba, como que já poderia ter essa cruz, ele em vida, e ao mesmo tempo, depois a gente ter essa cruz sendo uma homenagem como ele já falecido, né? Então ficou muita gente fala, pô, mas vocês colocaram essa cruz atrás do Buiú porque ele faleceu. A gente falou, não, o disco já estava pronto antes dele falecer. Isso daí foi coisa do destino mesmo, porque cada um tinha uma paisagem atrás, né? E a dele, ele estava dentro de uma cruz. Até me arrepia falar nisso. impressionante. Como é que foi para vocês naquele momento? Acho que o primeiro show deve ter sido um baque muito grande para vocês olharem para o lado e não ver aquele companheiro que era desde o início Sim, mesmo, né? sim, sim. Como é que foi para Foi muito, muito, vocês muito ver triste. isso? Muito triste, muito triste. Inclusive, nós fizemos uma homenagem para ele na época, lá naquela casa na Cantareira, esqueço o nome, o Polo Norte. Foi o nosso primeiro show ali sem ele, né? E a gente fez uma homenagem. Nós saímos do palco, deixamos o tantã dele no meio do palco com uma rosa, né? E o Belo cantando Smile, que era uma música que ele gostava muito. E, poxa, para nós foi muito, muito doloroso, muito triste. Acho que qualquer perda É, é muito triste, né? Essa pandemia acho que evidenciou muito para a gente o que é perder as pessoas de forma repentina, né? Pessoas que muitos dos quase 600 mil brasileiros que faleceram por conta da Covid, a sua grande maioria não tinha nenhum problema de saúde, não traziam nenhuma comorbidade, não tinham qualquer outro tipo de restrição e perdeu a vida, né? Então, logicamente que o motivo do falecimento do Buiú foi outro, foi uma tragédia mesmo, é, foi um crime, né? Então, mas é o paralelo que eu faço com a pandemia, né? De você perder alguém muito querido assim, de forma repentina e o vazio que fica, né? Acho que essa construção que vocês tiveram, reconstrução, né, que vocês tiveram, é meio que trocar o pneu do carro com ele andando e tem que ser, né? Precisamos seguir é, e sempre relembrar a memória. precisava. Eu acho que a gente aqui também, enquanto sambistas, enquanto fãs, temos sim, sempre que relembrar a memória, porque fez parte de uma história, de uma trajetória que é consolidada até hoje, né? Então, ele é parte dessa construção. Eu acho que se hoje existe Dado e Cris como Soweto, tudo partiu ali, né? Quando você com o Claudinho, Buiú, Chiquinho se reuniram para poder montar esse time, né?
Sim, sim. É complicado. Eu fico até meio chateado de falar do Buiú, porque o Buiú era uma pessoa muito próxima a mim, né? E, e quando ele veio a falecer, eu senti muito a falta dele. É bem aquilo que você falou, você olhar para o lado e não ver aquela pessoa, né? É muito complicado. Até hoje, eu sinto falta dele, sinto falta de olhar para o meu lado direito aqui, não ver o Digo, né? Então é muito triste. Caminhos e histórias que a vida nos reservam, que a gente precisa manter também os pés no chão, porque existem mais outras pessoas que precisam de nós. É. E chegamos ao Refém do Coração, a grande explosão nacional. Né? Acho que naquele momento ali, vocês, capitaneados pelo Belo, foi, acho que sem dúvidas, um dos grupos mais importantes do país, naquela altura. Não resta dúvidas, né? Que foi a grande explosão. Foi o disco mais vendido ou foi o Farol das Estrelas o mais vendido? Eu acho que os dois chegaram a 1 milhão de cópias vendidas. E como que foi que se deu essa construção? Porque aí vocês trocam de gravador, sai da Chic Show para a EMI. Não entrando nos méritos da transição, já foi contado algumas vezes por aí, mas o que eu quero dizer é que é a magnitude, porque vocês saem de uma gravadora nacional e vão para uma multinacional gigantesca, com cifras estratosféricas para a época, né? Para os artistas de samba. Como é que era administrar essa magnitude? Não digo financeira, não, tá? É de visibilidade mesmo. Poxa, para a gente foi meio assim que muito repentino tudo que aconteceu, né? Inclusive a gente tem um show que foi quando a gente caiu a ficha do que a gente era e representava na música, né? Que foi um show que a gente fez no Espanhol, lá em Salvador, né? E, e aí a gente fez um repertório, pô, primeira vez em Salvador, já pela gravadora, com o disco lançado, né? Falando, pô, mas a gente não é conhecido ainda, né? E aí chegamos, fizemos um repertório, colocamos música do Negritude, música do Exalta, música de um monte de gente. E aí começamos o show normal, cantando as músicas do Soeto, e daí começamos a ver na galera, o pessoal canta 15, canta 10 do CD, canta 5. Nós olhamos um para a cara do outro e falamos, meu, o povo conhece o disco, está consumido o nosso trabalho aqui. E o pessoal curtiu. E aí o que nós fizemos? Tiramos tudo e cantamos só música do CD. E aí que nós, depois chegamos no camarim, a gente falou, caramba, meu, o que está acontecendo? Né? E daí para frente, foi, graças a Deus, só sucesso, só shows bacanas, pessoas curtindo o nosso trabalho, e a ficha foi caindo. Mas falar de ficha caindo é uma coisa que a ficha nunca cai, porque cada show é um show, né? Nem todo show é igual. Então, cada vez a gente ia se surpreendendo mais e mais e mais. Cada show é uma emoção diferente. Eu acho que também ali um pouco ali depois do Refém do Coração, um pouco antes do Farol das Estrelas, tem um registro que é fantástico, que é registro até hoje, que é a gravação de vocês com o Neguinho da Beija-Flor, o Ângela, no Ah, sim, Melhores da do Ano. BPM. Eu acho que foi o grande carro-chefe daquele disco, não tenho dúvidas nenhuma Sim, disso sim. daí. Tanto que o Neguinho depois coloca como bônus no disco dele a mesma faixa. Aí vocês atingem eu acho que vocês atingem aí uma outra maturidade. Vocês começarem a gravar com os ídolos. Como que foi para vocês essa primeira gravação e as outras participações em shows que sucederam nesse trabalho, cara? Com os ídolos, Não, né? foi bacana. Foi bacana. Um lance de ídolo que eu tenho, isso particular meu, né? Que foi um show que a gente fez no Carecão, né? Teve a participação de Chiquinho, de alguns outros artistas.
mas o que mais me surpreendeu ali foi que depois do show, né, a gente recebia as pessoas no camarim. E o Bebeto foi lá pedir autógrafo para a gente. Eu falei assim, poxa, eu não vou dar autógrafo para você, eu sou seu fã, né? E sempre fui fã do Bebeto, vendo ele jogar, na época que ele jogava no Flamengo. E, e para mim foi uma satisfação enorme, assim, de falar, porra, eu sempre via o cara na televisão, era fã, gostava de ver o cara jogar, e hoje ele vem aqui pedir autógrafo para mim. Então, foi uma realização bacana devido a tudo que aconteceu na trajetória do Soweto, né? Fora outros artistas, outros músicos que a gente veio a ter amizade, a chegar mais próximo, né? Isso é muito gratificante. O Neguinho, porra, depois a gente foi participar da Beija-Flor junto com ele, o Belo dividiu o samba enredo com ele. Então, são coisas que é muito legal. São coisas que você via acontecer com os outros, você via na televisão e achava que nunca poderia acontecer com você. E, de repente, você fala, caramba, isso é real, você pode conseguir. E é por isso que eu falo, para muita gente que me pergunta de carreira, essas coisas, eu falo, mãe, batalha, insiste, porque tudo é possível. Aos olhos de Deus tudo é possível e um pouquinho de trabalho também é preciso, né? Não é Sim. só acreditar no seu sonho e esperar que ele caia do céu que venha, né? Não, tem que trabalhar. Muita gente confunde também isso, não tenho sorte, mas você tá fazendo o que para ter sorte também, né? Né? Também Tem tem essa. que batalhar, tem que batalhar. Eu fiz essa ressalva do Neguinho, dessa gravação do Melhores do Ano, porque é uma música que há pouco tempo atrás eu estava ouvindo no rádio ainda. Ouvindo no rádio, ela toca até hoje essa música. Rodas de samba, Brasil afora, tocam essa Sim. música. Pô, a gente canta lá no show e é muito bacana a aceitação dela. Regravações e mais regravações. É uma música do Neguinho, mas convenhamos que ela ficou conhecida depois dessa gravação. Depois da gravação do Soul. Eu sou ele na DPM. Então, acho que o Neguinho também deve ser agradecido pra caramba por vocês. Sim, sim, sim. Chegamos ao Farol das Estrelas. Tivemos o prazer também de gravar nessa mesma época aí da DPM, só que foi no Corinthians. Nós gravamos com a dona Ivone Lara. Né? Mas aí já foi na época do Henrique. Já foi com o Henrique. Isso, exato. Já vamos chegar lá no Henrique. Vamos lá então, vamos no Farol das Estrelas primeiro. Farol das Estrelas, eu acho que já vem o Soweto numa outra linguagem, né? Já é uma linguagem que está consolidado, de fato, o romantismo dentro do grupo, como característica do grupo, né? As canções mais românticas, apesar de ter o pagode, ter a faixa lá de partido alto. Mas eu acho que a consolidação, né, do romantismo dentro do grupo, até pela vestimenta da capa. Sim, sim. No Refém do Coração, vocês vêm com a roupa coloridinha, né? Ventos Areais é a praia, então não tenho a imagem, né, de vocês. Mas ali a capa já é uma capa, é uma linhagem, é um terno, é o Claudinho de Sobretudo. E as canções, não foi à toa, Farol das Estrelas, Búzios e Tarô, Entre a Cruz e a Espada, que já é um pagodinho um pouquinho mais rápido. Essa que você cantou, Tudo Fica Blue, essa que você cantou no começo e agora não me fugiu o nome dela. Não foi à toa. Não foi à toa. Não posso mais ficar sem teu amor. Me fugiu o nome dela. Eu também, tudo. nome de música, é tudo. É tudo. Nossa Canção, que é a que encerra o disco, né? Isso. É a consolidação do romantismo no grupo, né? Sim, sim. O Soweto sempre foi classificado como um grupo romântico, né? Um grupo de pagode romântico. A gente nunca teve a característica como sensação.
que era um grupo já de mais de pagode mesmo, de partido alto, umas músicas mais para frente, né? E a gente não, a gente era bem romântico de verdade. Por mais que gostávamos do pagode ali, de raiz, que é a nossa origem, né? O Soweto, ele nasceu nas rodas de samba, né? A gente era de verdade, não é que nem muita gente fala, pô, tem grupo fabricado aí que só toca com banda. Não, a gente metia a mão no instrumento mesmo e sabia fazer. Mas eu digo até porque a consolidação, o Cris, como o romantismo do grupo, é lógico, o primeiro disso tem muitas músicas românticas, mas era uma poética diferente, era uma poesia. O Claudinho, ele sabe jogar muito bem com as palavras, umas palavras difíceis de você não vai ver qualquer dia por aí. Por exemplo, no Amantes, somos dois amantes no voo de paz, por mares nunca dantes em tons celestiais. Não vai ouvir por aí qualquer dia uma frase dessa. Sim, sim. No Refém do Coração, você ainda tem também umas músicas assim, mas você tem o Rachadinho, você tem o próprio Derê mesmo, que é mais rapidinho. Você tem o Estrela da Paz, ali do Cruz, você tem mais opções, variações para não ser um disco puramente romântico, como eu acho que como eu acredito que seja o Farol das Estrelas. O Farol das Estrelas Sim. é por isso que eu digo que é a consolidação do romantismo do Soweto. Ali você tem, além das canções de Claudinho de Oliveira, você tem Santos, você tem Delcio Luiz, você tem Altair Você tem Altair Veloso. Veloso. É. Então, eu acho que a consolidação dessa Sim, sim. história aí de Soweto, né? Então, cara, eu acho que dificilmente a gente via aquela época e veremos um grupo com romantismo daquela forma. E é o que eu falo, eram tudo músicas românticas, mas o Bira, ele tinha um time de clique que, meu, ele deixava, por mais que a música fosse romântica, ele deixava a música gostosa, sabe? Não é aquela música que é aquele romântico que dá sono. Não, é aquele romântico que você quer dançar, que você quer prestar atenção e que te envolve, né? E isso aí era a mão do Bira. Aquele clique dele ali, ele falava, meu, é isso aqui, ó. Às vezes o arranjador, o maestro, falava, não, vamos fazer assim. Ele, não, não, é esse clique aqui, ó. E daí a hora que punha em prática, a gente fala, mano, é isso aí mesmo e não tem jeito. E ficou marcado, eternizado. Seu Biravaí É, sem dúvida, um dos gênios que a gente, graças a Deus, ainda tem. ainda tem, graças a Deus. Chegamos no Fotografia. É um disco maravilhoso. Apesar da transição belo para Henrique Santos, é um disco fantástico. O Henrique manteve perfeitamente o nível. Sim, sim. Perfeitamente o nível. O Henrique cantou divinamente. Os dois carro-chefes, né? Boa Sorte e o Amor Demais. Amor Demais, um grande compositor, Alder Celso, né? E depois ele regrava a Terra Brasil. É, Como é que Amor Demais era Chiquinho e Elder Telso, né? isso, essa transição também é outra história que já foi muito contada por aí, mas para você, por dentro, o Cris, por que muda-se a característica do cantor? O Belo, uma voz mais aguda, o Henrique, uma voz mais grave. Para vocês, enquanto músicos, né, enquanto grupo ali, como que você sentiu essa mudança? Pô, a mudança ela foi bem brusca, como você disse, são duas vozes totalmente distintas, né? Mas a gente até encarou bem, né? Porque a gente estava ali perto do Henrique, via a disponibilidade dele, a entrega dele para o grupo, né? E para nós era isso que era importante, porque na verdade a gente nunca procurou um outro Belo,
né, a gente procurou uma voz que fosse bacana, né, e que pudesse agradar o público, juntamente com as composições, as músicas e os arranjos, a roupagem que a gente sempre teve de melhor nas músicas, né? Mas daí o povo talvez não entendeu essa mudança, né? Esse diferencial, né? Que é o que a gente estava falando no começo, né? Que a gente estava conversando a respeito das mudanças de gêneros de músicas de hoje em dia, né? Das canções que se faziam antes, né? E o que se cantam hoje nas rodas de samba. Então, quer dizer, é uma mudança bem, bem drástica, se você for ver, né? Só que as pessoas entenderam e as pessoas encararam essa mudança de linguagem da música bacana, né? De você, em vez de ouvir uma canção de amor, você ouviu o cara falando que pegou a mina na esquina, né? Ou que largou da mina por outra, né? E o lance do Henrique e do Belo era mais ou menos isso. Era uma voz aguda com uma voz grave. Então as pessoas teriam que entender mais a música, ouvir a música e se identificar com o cantor, ao invés de achar que o Soweto só sobreviveria com a voz do Belo, sendo que nós temos exemplos de muitos artistas, muitos grupos aí que trocaram seus vocalistas e continuaram dando sequência. O Fundo de Quintal, o ícone do pagode, do samba, trocou várias vezes de cantores. Né? Tivemos ali Arlindo Cruz, Neuci, Jorge Aragão, a Sombrinha, Arlindo Cruz, e nem por isso o Fundo de Quintal deixou de ser o Fundo de Quintal. Nem por isso o Mário Sérgio, quando entrou, deixou de ter o brilho dele, mesmo não tendo a voz do Sombrinha, né, que na época foi a maior transição do Sombrinha para o Mário Sérgio. E mesmo assim, as pessoas continuaram identificando o Fundo de Quintal como Fundo de Quintal, pela batida do pandeiro do Bira, pelo repique do Birani, a voz marcante do Sereno, do Kleber Augusto. Né? Por que não, né, continuar identificando o Soweto pelas canções do Claudinho, pelas belas músicas, né, que a gente fazia e continua fazendo até hoje? Mas aí é como a gente fala, isso daí é o grande público, isso daí é a mídia, é a internet, né, que monopoliza e faz as coisas acontecerem. Infelizmente, Cris, a internet, a grande mídia também, não digo só a internet, acho que na época da transição a internet não estava tão em alta, acho que nem existia Orkut ainda nessa época de transição. Então, acho que a grande mídia, a grande imprensa também ajudou muito para que não se quisesse entender. Sim, sim. Meu ponto de vista, tá? Porque a entrega do Henrique foi fantástica. O trabalho que o Henrique entregou com vocês foi fantástico. Eu acho que é um dos grandes marcos da trajetória do Soweto, aquele disco. Sim, sim. E quando ele grava com Ivone Lara, Sonho Meu, assim, falando do disco Melhores de Hoje, ali ele mostra também a versatilidade quanto cantor. Sim. Uma mesma versatilidade que Belo tinha, que o Claudinho tinha, quando o Claudinho gravou umas músicas também, cantando, no primeiro disco. Então, acho que a mesma versatilidade ele mostra. Só que eu acho que a galera fomentou que esperava-se um novo Belo, que, na verdade, não precisaria ser um novo Belo. Exatamente. Mário Sérgio era totalmente diferente de Sombrinha. O Ronaldinho era totalmente diferente do Arlindo Cruz. Sim, nossa senhora. Então, e não se questionou, né? Por que questionou quando veio o Henrique, que entrega um trabalho que anos depois é regravado lá no Terra Brasil pelo Helder Celso,
E que vocês também, nesse mesmo disco do Terra Brasil, tem o Desejo, que é regravado pelo Sal, meu grande parceiro, Sal. Aí, aí já vem uma outra magnitude. Vocês começam a ser regravados. Como é isso, cara? Sim. Pô, é bacana, é sinal de que o trabalho foi bem feito, né? E até hoje, né? As pessoas regravam e a gente acha legal, porque isso é a continuidade do trabalho, né? Não deixa de estar prestigiando a gente, né? E ao mesmo tempo influencia as pessoas que muitas não conheciam o Soweto ou essa juventude que não chegou a conhecer o Soweto, mas sabe que a música era do Soweto. E aí vai procurar saber. E é isso que é bacana, porque isso nos gera hoje, né, outros ouvintes, né? A gente consegue atingir outro público, né? É que nem esse documentário que a gente fez. Poxa, esse documentário, muita molecada aí que na época não era talvez nem nascido, quando a gente lançou o CD Ventos Areais, eles vão ter oportunidade de saber a história de como esse CD foi construído, né? Vão ter o direito de ouvir o CD original, né? E vão poder curtir a nova versão, que é um novo trabalho da gente. Então, isso é bacana. E que ficou uma versão fantástica. Ficou uma releitura muito bem feita. Muito bem Ficou feita. bacana. As Muito participações, Chiquinho, Krigor, Netinho de Paula bacana. e... O Faltou Carica. alguém? E o Carica. Carica. E o Carica. Participações bastante significativas também. Creio Sim. que ali você, além do Chiquinho, participou, Chiquinho enquanto ex-integrante do grupo e enquanto um dos maiores compositores, sobretudo do movimento noventista, Sim. e mais 3 representantes de 3 grupos que foram tão fenômenos quanto Soweto, que é Sim. Sensação, Exaltação, Benedito Júnior. É um registro muito, muito fantástico. Eu acho que o primeiro contato que a gente fez foi poucos dias antes do lançamento, e eu até aguardei para te chamar para poder ver e absorver o documentário todo, porque gera um impacto, né? Para quem não conhece, e é exatamente o que você falou, é você conversar, é o Soweto hoje conversando com uma galera que não viu o auge do Soweto, né? Os tempos Sim. áureos, né? Mas ali após o Henrique, entra o Lalas já, né? Isso, bem Lalas. Que vocês também soltam 2 músicas no rádio, que particularmente são as 2 músicas que eu mais gosto do Soweto, que é Coisa do Ciúme, Como Coisa do Explicar. ciúme e como explicar. São as 2 músicas que eu mais gosto da história do Soweto. Particularmente é meu gosto pessoal. Que é um cantor fantástico também, o Lalas, ele se encaixou. Talvez eu acho que foi o... Não sei qual foi a circunstância que ele entrou no grupo, e também não é questão de gerar polêmica, não é questão de querer gerar polêmica, mas foi uma voz que se aproximou do que vocês procuravam após a saída do Henrique. Sim, sim. Na verdade, a gente nunca procura a voz. A gente vê as pessoas que estão próximas e que possam se dedicar ao que a gente pretende fazer, né? O Henrique foi um, o Lalas foi outro, né? Até mesmo porque a gente é bem assim, bem esclarecido, né? A gente teve uma amizade com o Henrique, né? E foi o convidado, né? Assim como o Lalas estava se aproximando da gente por amigos em comum, né? E poxa, o menino canta, ele compõe, é bacana, porra, não custa nada você tentar, né?
Até que a gente tentou uma época na qual ficaria o Henrique e o Lalas, né? Em nenhum momento foi cogitado a troca de um pelo outro. Aí seria Né? fantástico. Seria muito bom. Então, quer dizer, a gente sempre pensou em agregar em prol do grupo. Né? Daí, por motivos particulares, o Henrique saiu, o Lalas ficou. Futuramente, né? Não sei se você ia chegar nessa outra parte, mas já vou me adiantar. Daí, futuramente, né, a gente veio ter uma parceria com o Arnaldo Sacomani, né, na qual ele estava com o programa do Ídolos, né, e nos mostrou um menino que era o Davi Lins, né, na qual o Davi Lins veio também para agregar, né, na qual aí o Lalas se sentiu também na obrigação de não querer, não gostou muito da junção e pediu para sair. Ele já estava meio com algumas coisas particulares na vida dele, na qual ele estava meio que preferindo parar com a música, né? Que eu acho um absurdo, acho um desperdício enorme o Lalas ter parado de tocar, de cantar, né? De compor. Né? Faz tempo que eu não falo com ele. Não sei se ele está compondo alguma coisa nova, mas é um ótimo compositor, um excelente cantor, né? Uma excelente pessoa, né? Então é um desperdício para a nossa música. Não falo nem pelo Soweto, mas pela música em si, ele ter parado de tocar, né? E daí o Davi Lins também não era a cara do Soweto, foi mais um lance pelo Arnaldo Sacomani, na qual as junções que a gente faz às vezes achando que vai dar certo em prol do trabalho, que acabam não sendo vantajosas. Mas aí é aquele negócio, você tem que arriscar. Né? E depois que você arriscou, você tem que dar andamento. Né? Depois do Sim, Davi, né? E aí depois do Davi vieram duas pessoas que passaram pelo grupo, mas não chegaram a fazer parte. Né? Foi mais um teste, na qual fizeram um show cada um, né? Que foi o Di Laure e foi o Cacau Júnior. Né? E logo em seguida veio o Dado, né? Que já está aí há 9 anos, né? E eu falo para todo mundo que pergunta, eu falo, se tivesse tido a oportunidade de ter encontrado o Dado antes, ele seria a pessoa perfeita, né? Por N motivos, né? Pela pessoa, canta bem, é dedicado, assim como o Henrique foi, como o Lalas foi, né? Mas a junção foi perfeita, né? Hoje eu falo, o Dado hoje, ele é uma pessoa que eu não largo ele por nada, porque ele é minha alma gêmea no Soweto. o Dado é muito carismático, né? Que a gente já chegou no Dado, que É, é depois essa trajetória. Só uma pergunta: o Como Explicar e o Coisa do Ciúme é do Alas? não, não, é do Pezinho. As duas músicas do Pezinho. Isso. Se eu não me engano, Como Explicar, eu tenho certeza. Agora, a Coisa dos Ciúmes é do Claudinho. Eu acho fantástico. Coisa dos Ciúmes é do Que, Claudinho. que até essa altura do Lalas, o Claudinho ainda está no grupo, né? Tá no grupo, ainda tá. Ainda está no grupo. E chegamos ao Dado. Foi quando nos conhecemos, né? Que você apresentou até um disco para Sim, mim, um EP que tem a participação do Belo. Eu acho que acho que o Marcinho ainda está no grupo o Martinho nesse ainda tá no grupo. O Martinho, eu nesse digo. e o Digo, né? Que é o EP que tem a participação do Belo, né? Já com o Dado, E né? já com o Dado, isso. O Dado foi um encaixe, né? Pro Soweto, né? Foi. E o Dado, poxa, eu esqueci de falar de uma pessoa que fez parte também, antes do Dado entrar, que foi o Binho Euforia. Né? Nós chegamos a gravar com o Binho, fizemos um EP, né? Na qual tem a música que chegou a tocar em alguns lugares, que era Você é Meu Troféu, né? E a música é em Soweto, que depois a gente veio também a regravar com o Dado, né? E o Binho, meu grande parceiro, esse daí também fez parte do Soweto.
E quando o Dado entrou, a gente teve uma polêmica que a gente não queria que o Binho saísse, né? A gente queria que ficasse os dois. Mas, na época, por motivos de patente, tinha um outro empresário, uma pessoa que acabou passando por cima e, tipo, vai ter que ser desse jeito ou não é. E o Binho acabou tendo que se retirar do grupo naquele momento, né? E aí ficou o Dado, né? E eu acho que tipo assim, hoje a gente brinca, eu falo, puta, foi a melhor treta que eu já tive, velho. E a melhor treta que eu perdi. Porque pela gente teria ficado o Binho, né? Mas nessa treta que nós perdemos, o Dado foi imposto, né, de estar no Soweto, e foi a melhor briga que eu perdi. Dado é fantástico, é um cantor fantástico. Acho que já são quase 10 anos aí que ele está à frente dessa voz, que para ele não deve ser fácil. Não, não. Como ele fala lá no documentário, ele sofreu muito ali no começo por comparações, né? Bom, a gente falou aqui de Henrique Santos, a gente falou do Lalas, que acho que foram os dois, antes do Dado, entre Belo e Dado, acho que foram os dois mais marcantes, né? Até por conta que Sim. o Binho gravou 2 músicas, apenas os outros dois, desculpa, perdão, não me recordo os nomes, mas foram 2 shows. Então, meio que a comparação do Dado com o Belo é injusta. Não porque, não, eu digo injusta não por ser melhor ou pior, mas por ser cantores diferentes. Sim, sim. Ser pessoas diferentes, né? Ter trajetórias diferentes. Então, é injusto isso, né? A qualidade do Dado é impressionante. A releitura... Sim. Aí agora a gente já, caminhando agora já um pouquinho já para o final, e falar do documentário em si, do Dado enquanto Soweto, né? Para ele é difícil, cara. Ele fala lá no documentário, né? Essas críticas aí que ele sofreu, que ele deve sofrer ainda até hoje. Mas ele faz um trabalho impecável, cara. Não é fácil regravar uma obra tão consolidada Sim, quanto o sim. Vento dos Areais. Para você, como participante lá de trás, está regravando agora, como é que você vê que o Dado enxergou essa magnitude desse trabalho? Poxa, eu vejo que ele chegou com uma primazia primordial ali, porque, poxa, eu participei da primeira, foi bacana, foi o nosso primeiro trabalho, mas foi um trabalho na qual a gente não teve muita participação, a não ser os que cantaram, né? E, pô, primeiro trabalho, você gravando com o Prateado, na época quem gravou foi o Gazu, o João, o Carica, né, o Carlinhos Gonçalves, e você vendo esses caras que já estavam na sua frente, né, você ficaria em êxtase vendo os caras gravar, pensando em um dia, poxa, eu vou conseguir fazer isso daí, eu vou chegar nesse patamar, né, para poder fazer as minhas coisas, para poder ser reconhecido, né? Então foi um trabalho que foi bacana, foi o nosso primeiro trabalho, mas fazer essa releitura, participar do começo do trabalho, no meio e no final, foi muito bacana, foi muito gratificante, e tudo que tem ali no documentário ali foi escolhido minuciosamente por mim e pelo Dado, para estar ali, né? Os arranjos, o Robinho Lima, excelente músico, fez Fantástico. perfeitamente ali, né? Então, foi bem diferente, bem diferente. E o resultado final foi surpreendente, foi maravilhoso. E o Dado cantou demais. Ele fez a releitura de todas as músicas ali, magistralmente ali. Ele arrasou. Só tenho isso para dizer. Ele foi perfeito. Sem dúvida alguma, o Dado foi perfeito. Arrasou. Arrasou, acho que é o adjetivo correto. Então, até para explicar um pouco para a galera por que eu não me atentei tanto ali ao Vento dos Areais, ao início da história do Soweto, porque
O documentário tem lá, o pessoal, o Cris relata muito bem, ele vai até a Sim. porta do Só Para Contrariar, de onde era o antigo Só Para Contrariar, Somebody sentado, Love. Somebody Love, isso, sentado à Isso. porta lá, ele, o Dado, tá lá, e conta a Sim. trajetória. Então, pessoal, são dois materiais agora, é o documentário do Soweto e a entrevista do Alô Mundo. Então, é fantástico a gente passear um pouquinho por essa história, Cris. História tão grande, cara, que vocês construíram. É uma história digna das grandes histórias dos grandes construtores do samba. O Soweto, sem dúvida, faz parte disso. Mas, Cris, felizmente estamos chegando aqui aos nossos momentos finais. Mas o meu convidado não se livra tão fácil de mim, não. Não vale do Soweto, hein? Se você tivesse o poder da caneta, Cris, que música que você gostaria de ter escrito? Ah, isso aí é uma música que eu sempre falo para todo mundo. Eu canto nos pagodes. É aquela música do Catinguelê, né? Um novo amor é que eu preciso achar, talvez que reconstrua o meu interior. Essa música do Juninho e Percão é uma música que eu gostaria de ter feito. Essa música é fantástica. É uma música que era dos caras do Exalta Samba, que o Catinguelê gravou. E no mesmo Pau de Sebo, o Catinguelê, o Exalta Samba gravou uma música do pessoal do Catinguelê. Sim, O Péricles conta lá no... essa música. Isso, é essa música e uma outra música também do Precão, que é Linda Canção, que o Catinguelê gravou. Parei para você, a mais linda canção, celebrando a volta dessa união. São duas músicas que eu gostaria de ter feito. Péricles, por favor, volte a compor, precisamos de você. Péricles fazia canção, hein? É louco, Por favor, Péricles. Segundo momento, Chris Everton, qual o recado que você daria para o mundo? Nesse momento eu falaria para o mundo, vamos se vacinar, vamos se cuidar, né? Essa pandemia ainda não acabou, né? Temos aí uma abertura hoje para poder estar mais tranquilo um pouco na rua, que foi a vacina, né? Mas vamos usar máscara, vamos se cuidar, porque essa doença não é brincadeira, esse vírus não veio para brincar. Então vamos se cuidar, gente. É isso aí. Vamos nos cuidar que a pandemia vai passar, tá, pessoal? Vai passar. Vai. Estão passando, a gente... Tanto que o pessoal já pode adiantar para vocês, Samba para a Vida vai voltar o ano que vem, somente o ano que vem. E por que o ano que vem? Vamos voltar o ano que vem porque a gente já vai ter a nossa população vacinada com as 2 doses e a gente já vai estar sabendo, já vai saber melhor como que funciona essa dose de reforço, se vai ser necessário a população inteira, se não vai ser necessária a população inteira. Então, a gente já vai ter mais estudos até o ano que vem. Então, aguardem Samba para a Vida o ano que vem, voltaremos com todo mundo seguro, todo mundo dentro dos protocolos sanitários, que é muito importante também, vai ter álcool em gel. Vamos procurar um espaço com maior... Por favor, hein? Vamos procurar um espaço com maior acessibilidade também para o pessoal, para os cadeirantes, para as pessoas que precisam de andador, para que toda a família possa curtir nossa festa. Verdade. E, por fim, os meus agradecimentos, Cris. Chris Everton, eu andei conversando com uns amigos meus, uns dias atrás, e falei, cara, o Alô Mundo tem me proporcionado encontros surreais, cara. E esse é mais um encontro surreal. Apesar da gente já ter se encontrado algumas vezes, há alguns anos atrás, mas para mim ainda é um pouco surreal eu passar a ter contato com aquelas pessoas que ajudaram a me formar como ser humano. Porque Soweto, Sensação, Só para Contrariar, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Catinguelê, Exalta Samba,
toda essa geração são meus grandes heróis. Então, eu estar falando com um dos meus heróis hoje é surreal para mim, cara. É uma gratidão, uma gratificação, é uma validação para o meu trabalho. É uma validação para essa história que eu tento contar através dessas entrevistas, essas histórias que eu absorvo, vão mudando o meu caráter, vão mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E falar com um dos meus heróis é muito gratificante, cara. E para o ano que vem, quando começar a redigir o livro, eu ter esse relato, esse registro, assim como eu tenho o registro do Fogaça, como eu tenho o registro do Pelezinho Paes, de Patrícia Liberato, ou enfim, tantos outros que já passaram aqui, é sim a validação do meu trabalho. Então, não tenho muito o que falar. O carinho e a admiração por você, pela história que você construiu, que está construindo ainda, é só motivo de gratidão para mim. Muito obrigado mesmo por você ter aceito o meu convite e por ter participado e por ter tido essa conversa tão franca. Muito obrigado mesmo, de coração. Pô, Vaguinho, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar falando com você, né? Poder mostrar um pouquinho da minha trajetória, da trajetória do Soweto, né? E, poxa, vai ser muito bacana saber que eu vou participar de um trabalho seu que vai ficar eternizado pelo resto da vida aí. Sem dúvida alguma, gratidão, toda minha, toda do Samba para a Vida. Pessoal, Cris Everton Soweto, vou falar o quê? Gostaram? Deixe seu comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal, segue Samba para a Vida lá nas redes sociais, segue nos players de áudio, essa entrevista vai lá, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, enfim, todas as plataformas de podcast, Samba para a Vida está lá, é só pesquisar, Samba para a Vida, Alô Mundo, faz. Alô Mundo você também vai encontrar a música do Zeca, que é o que dá o nome para esse nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado por quem ficou até aqui, até a próxima. Alô Mundo, olha eu aqui! Alô Mundo!